Olá, prezados. Dando continuidade à nossa disciplina Direito Contratual, iremos falar hoje sobre o contrato de compra e venda. Bem, nós partimos do princípio que a primeira unidade já foi exaurida e que agora nós iremos analisar a segunda unidade, mais precisamente num estudo perfunctório dos contratos em espécie. Se na primeira unidade nós estudamos os requisitos para a formação de um contrato, bem como os princípios a eles inerentes, bem como todas as características que eram essenciais, agora nessa segunda unidade nós iremos nos reportar aos contratos em espécie, analisando cada um dos principais contratos que envolvem a dogmática do direito civil. A partir de agora, iremos nos reportar muito ao artigo 425 do Código Civil, mas também aos artigos que tratam sobre os contratos em espécie. Primeiro contrato, compra e venda. Contrato mais costumeiramente utilizado em nossa sociedade, a compra e venda é o principal contrato que vigora nas nossas relações negociais. Bem, a compra e venda nada mais é, em base, do que um contrato de troca, a permuta, porque na realidade o que nós estamos fazendo é permutando dinheiro, uma valoração financeira, por uma determinada mercadoria. Então, efetivamente, existe uma troca. A diferença para a permuta é porque no contrato de permuta nós trocamos um objeto por outro, ou seja, uma mercadoria por outra mercadoria. Todavia, com o passar do desenvolvimento da sociedade, se percebeu que existia uma certa diferença entre essas mercadorias, entre a valoração dessas mercadorias. Daí, a gente percebeu que não tinha como se promover troca para todos os produtos, surgindo então a necessidade da criação da moeda. E com a criação da moeda, em razão da insubsistência, da diferença entre os valores referentes aos bens que estavam passíveis de serem trocados, criou-se o contrato de compra e venda. Assim, a compra e venda nasce do contrato de permuta, mas não o substitui, porque ainda existem algumas permutas que são promovidas diariamente na nossa sociedade. Um conceito legal que é trazido justamente pelo artigo 481 do Código Civil, o contrato de compra e venda é o contrato pelo qual um dos contratantes ele vai promover a obrigação de transferir o domínio de certa coisa a outra pessoa, pagando, logicamente, uma certa valoração financeira. Então, nesse conceito, nós precisamos prioritariamente fazer menção ao termo se obriga. Esse conceito vem justamente do direito romano e do direito alemão, porque o contrato de compra e venda ele não gera automaticamente a propriedade, mas uma obrigação de se transferir a propriedade. Ou seja, não existe transferência do domínio, entendamos domínio como propriedade. Ou seja, existe uma obrigação de quem está confeccionando e assinando aquele contrato de promover a transferência do patrimônio. E aí essa transferência vai se dar de duas formas, conforme já estudamos na primeira unidade. No caso dos bens móveis, a transferência se dá com a tradição, ou seja, a transferência de propriedade se dá no ato de entrega do bem móvel. E no caso do bem imóvel, se dá com o registro, a transcrição do registro no cartório, a retirada do nome de determinada pessoa e o inserimento de uma outra pessoa. Ou seja, no caso do contrato de compra e venda, que é formalizado, que é assinado por ambas as partes, e uma das partes entrega o valor financeiro, cumpre com sua prestação, e a parte que recebe o dinheiro não promove a entrega da mercadoria, só surge uma possibilidade, que é aplicar-se o artigo 475, que pode ainda ser dividido em duas situações. Uma é do artigo 389 e o outro é o artigo 475 por inteiro em si. Porque o artigo 475 ele fala na execução do contrato, ou seja, aquele que promoveu uma compra e venda, pagou a sua parte, mas não recebeu a mercadoria, tem a faculdade de ajuizar uma ação pelo artigo 475 buscando a execução do contrato ou, alternativamente, ajuizar uma ação pedindo as perdas e danos em razão do prejuízo que veio a sofrer. Então lembre-se sempre disso, o contrato de compra e venda não transfere em si o domínio, mas unicamente uma obrigação. Então, o que transfere o domínio no caso dos bens móveis sempre vai ser a tradição e no caso dos bens imóveis vai ser o registro. Ou seja, artigo 1227 do nosso Código Civil, quando ele diz os direitos reais sobre os imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, que é o exemplo do direito contratual, só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. E aí faz-se menção ao artigo 1245 e 1247, que são duas exceções. Ou seja, a tradição promove a transferência do bem móvel e o registro promove a transferência do bem
imóvel. Só que aí a gente entra numa celeuma. Por que se exige a tradição e o registro? Por quê? Simples. A propriedade é um direito muito importante. Talvez um dos mais importantes quando a gente está falando de direito material, e não do direito à vida, à integridade física e à saúde. Mas no direito material, a propriedade ela tem uma importância muito grande, porque você está transferindo algo que é seu para outra pessoa, ou você está transferindo um registro de algo que te pertence para uma outra pessoa. Então, senhores, estamos falando de um direito que é muito forte e que ele precisa, além de um contrato, de uma confirmação. E essa confirmação ela se dá por intermédio da tradição para os bens móveis e do registro para os bens imóveis. Destaco que essa questão dos registros ela vai ser muito mais pormenorizadamente na questão dos direitos reais que vocês vão estudar no segundo momento e a questão do direito sucessório, onde vocês vão ver a transferência do patrimônio imóvel por intermédio do evento morte. Aí a gente entra numa pequena discussão. E no caso do automóvel? Ora, eu compro o automóvel, pago o automóvel, recebo a tradição. Já sou proprietário? Sim. Para fins de direito civil, sim. Você já é proprietário do veículo quando você paga a sua prestação financeira e recebe a posse desse veículo. Entende-se que tanto a posse quanto a propriedade estão sendo transmitidos naquele momento. Mas e a questão do CRV? Aquele documento que é firmado, que é assinado frente ao Detran. Aquela é uma questão de direito administrativo, não importa para o direito civil. Então, por exemplo, se nós estivermos diante de uma blitz e o guarda perguntar para a gente se o carro pertence ou não à nossa pessoa, nós não precisamos sequer dar essa informação, porque, em tese, se você se encontra com um documento totalmente regulamentado, bem como também com sua CNH regular, você pode trafegar naquele veículo se não existir nenhum tipo de impedimento. Então, lembre-se que, no caso do CRV, estamos falando só de direito administrativo, não tem relação com o direito civil. A transferência, a entrega do carro é feita por intermédio da tradição. Ou seja, o registro no Detran é importante, sim, mas para fins meramente administrativos e não civis. É prudente, então, sempre que você compra algum veículo, você comunicar o fato ao Detran, para evitar possíveis notificações, multas que venham a surgir no seu nome, certo? Voltando à compra e venda. Antes da tradição ou do registro, a coisa ainda pertence ao vendedor. E essa é a grafia que é exposta pelo artigo 492. A gente tem um exemplo da geladeira. Você compra uma geladeira à vista, pagou pela geladeira, comprou a geladeira, o supermercado ficou de te entregar a geladeira em até 48 horas, não te entregou. Você pode, 72 horas depois, se dirigir até o supermercado e exigir a entrega da mercadoria, ou, por exemplo, levar o teu carro até o supermercado e colocar a geladeira lá do arquivo dentro do teu carro? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque não houve tradição ainda. Ah, mas eu já tenho uma nota fiscal devidamente assinada, devidamente confeccionada, já tenho uma comprovação de que paguei por intermédio de um recibo de compra e venda, de quitação, mas mesmo assim você não vai ser considerado proprietário porque ainda não houve o ato simbólico da tradição que é a entrega da mercadoria em si. Ou seja, nasceria para você, para aquela pessoa que é credora, a possibilidade de ajuizar uma ação pelo artigo 475, buscando a execução do contrato, ou pelo artigo 389, buscando as perdas e danos. A consequência primordial da transferência de propriedade é que a coisa sempre vai perecer pelo dono. Ou seja, se você é dono, a coisa perece para si. Se você vai até um supermercado, compra um refrigerador, o refrigerador não é entregue dentro do prazo e ocorre, por exemplo, uma enchente de forma a causar algum dano a esse refrigerador, o prejuízo não vai ser seu, porque você ainda não recebeu a mercadoria. Agora, se já houve a entrega da mercadoria à sua pessoa e houve a enchente, logicamente o prejuízo é seu, porque res perit dominum, ou seja, a coisa sempre perece para o dono, certo? Então temos sempre essa ideia de que só ocorre o perecimento da coisa para o real proprietário dela. E aí, como elementos da compra e venda, nós temos que destacar, primeiramente, a coisa. A coisa dentro do sentido do direito real, ou seja, a coisa é o bem individualizado ou que vai ser individualizável. Ou seja, geralmente é um bem corpóreo que ocupa algum lugar dentro do nosso espaço e, logicamente, é tangível. Pode ser algo incorpóreo? Sim, sem problema nenhum. Como, por exemplo, o direito da propriedade intelectual, os direitos do autor, o fundo de comércio. Mas, em geral, a gente adquire a propriedade de coisas que já existem, coisas que já são presentes na nossa vida por uma questão de segurança jurídica.
Outra característica é que a gente só promove a propriedade de bens que são úteis, coisas que são apropriáveis, ou seja, coisas que são abundantes, como a água do mar, como o ar que a gente respira, não são passíveis de apropriação, porque qualquer pessoa pode ter acesso. E, logicamente, coisas inalienáveis não são passíveis de serem adquiridas pela propriedade, como, por exemplo, os bens públicos, os bens que são herdados com a cláusula de inalienabilidade, ou seja, a pessoa vem a falecer, coloca uma cláusula no testamento para que esse bem nunca possa ser vendido. Esse bem, logicamente, não vai ter transferência de propriedade, mas esse é um assunto que vai ser abordado no segundo momento, quando vocês pagarem o direito das sucessões. Outra característica primordial do contrato de compra e venda vem a ser o preço. O preço nada mais é do que uma valoração econômica sobre aquele determinado bem. Geralmente esse preço ele é pago em dinheiro, ou seja, uma valoração financeira que deve ser paga em dinheiro numa moeda corrente que é institucionalizada por aquele determinado país. Então o preço, em regra, ele precisa ser combinado pelas partes. É interessante que, assim como o estudo fundamental da criação dos contratos, aqui a gente leva em conta também o princípio basilar da formação do contrato, que é, lógico, o consenso. Não existe contrato sem consenso. Então é interessante que esse preço seja criado através de um consenso entre as duas partes, porque aí é mais difícil de surgir uma possível discussão judicial futura em razão de uma discrepância, de uma discordância em razão daquele preço. Ou seja, o preço ele deve ser combinado por ambas as partes. Pode ser fixado por um terceiro? Sim, sem problema nenhum. Pode ser fixado até mesmo por arbitramento, conforme o artigo 485 do Código Civil. Mas em respeito ao princípio do consensualismo contratual, é interessante que ambas as partes cheguem a um denominador comum acerca desse preço. Finalmente, esse preço ele precisa também ser, muitas vezes, fixado pelo mercado, quando a gente está falando de contratos que envolvem questões mercadológicas, como contratos que envolvem valorações financeiras que dependem do mercado, como, por exemplo, a locação. No contrato de locação, muitas vezes, a atualização do contrato de locação ela vai estar indexada a algum determinado índice nacional de preços. E, em razão disso, pode-se atribuir essa fixação do preço, no segundo momento, para que seja feita pelo mercado. Mas, em geral, quem dá o preço prioritariamente é o comprador e, posteriormente, o vendedor pode chegar a um consenso com esse comprador, que é o mais comum. O interessante é que o artigo 486 do Código Civil ele nos dá uma certa luz nesse sentido, quando ele diz: também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Tudo bem, pode-se seguir o artigo 486, sim, mas ele traz uma certa insegurança jurídica, então é melhor que as próprias partes criem essa fixação do preço. O 490 do Código Civil ainda diz: salvo cláusula em contrato, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Ou seja, a pessoa que está adquirindo aquele patrimônio, seja um bem imóvel ou imóvel, deve promover o pagamento das despesas referentes, seja a tradição, a entrega do bem, ou, se for o caso, a transcrição do registro. E o artigo 491 ainda diz: não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. O que nós vemos aqui é um princípio que nós estudamos lá no início do nosso semestre, ou seja, a possibilidade de eu não cumprir a minha parte do contrato se você não cumpriu a sua. Ou seja, em tese, o contrato de compra e venda ele deve ser um contrato imediato e comutativo, onde você paga aquele valor certo e determinado por aquele bem e, logicamente, onde você promove o pagamento quando você recebe a mercadoria. Assim fica mais fácil de se evitarem possíveis discussões judiciais futuras. Ainda temos o consenso, como reportado a qualquer tipo de contrato, é essencial para a formação de uma relação contratual. Esse é o terceiro elemento da formação de todo o contrato e, logicamente, não poderia ser diferente na compra e venda. O interessante é que esse consenso ele vai respeitar, logicamente, a figura do artigo 108 do Código Civil, mas também o artigo 482, quando diz: a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem o objeto do preço. Ou seja, tem que haver um acordo entre quem está querendo vender algo e quem está querendo comprar essa determinada mercadoria. Sem esse acordo, não há, de maneira nenhuma, contrato de compra e venda. E aí, o mercado interno, o mercado externo podem também promover algum tipo de variação na precificação. Como, por exemplo, nós estamos vendo agora nessa época de pandemia do coronavírus, onde o preço de várias mercadorias está aumentando abruptamente, de maneira muitas vezes desarrazoada,
unicamente para que alguns fornecedores se aproveitem dessa situação para explorar determinadas pessoas da sociedade. Ou seja, o preço pode sofrer modificações de acordo com o mercado, sim, porque o direito civil, principalmente no contrato de compra e venda, ele sofre esse tipo de variação de acordo com a variação mercadológica. E aí, para isso, nós podemos empregar uma das teorias que estudamos na nossa primeira unidade, que é a teoria da imprevisão. Ou seja, se eu firmo um contrato dentro de um período onde não era razoável, não era ponderável que eu viesse a prever que haveria uma modificação no preço daquele contrato, e logicamente essa modificação em razão de um fato imprevisível, um evento extraordinário, e que geralmente traz uma discrepância entre a prestação que eu estou adquirindo ou pagando e a contraprestação que vou receber. Se existe uma discrepância muito grande em razão de um fato imprevisível, podemos falar, sem dúvida nenhuma, na aplicação da teoria da imprevisão e uma possível revisão de cláusulas contratuais. Informo e deixo bem claro, não é revisão do contrato, mas uma revisão daquela cláusula que trouxe uma discrepância de prestações entre as partes. E aí é interessante nós fazermos menção à súmula 543 do STJ, que ela diz: na hipótese de resolução do contrato e promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. O interessante dessa súmula é que ela criou uma certa solução, uma certa luz para o aplicador do direito, principalmente o magistrado, que muitas vezes se via diante de uma situação de inadimplemento contratual, de uma resolução de um contrato de compra e venda, mas não tinha parâmetros básicos para aplicar o seu julgamento. A súmula 543 ela foi muito interessante porque ela deixa bem claro que no caso do consumidor que adquiriu aquele determinado empreendimento, aquele apartamento, pagou aquelas parcelas e o fornecedor deixou de cumprir o que estava estatuído no contrato, neste caso deve haver a imediata resolução do contrato, logicamente com a devolução de todas as parcelas que foram pagas pelo comprador, e isso de maneira integral. Todavia, a súmula explicita que, se houver culpa exclusiva do promitente comprador, aí nós não temos uma solução, porque a súmula não é completa. Ela chega a expor a primeira situação, que é a do comprador, mas não expõe quando o comprador age com culpa. Ou seja, se o comprador age com algum tipo de culpa, a gente vai ter que levar essa situação para uma situação de arbitramento, uma possível solução de arbitramento, aonde se o comprador foi quem deu o ensejo à finalização do contrato, o magistrado deve, muitas vezes, aplicar até mesmo aquela cláusula penal que já está presente naquele contrato, que geralmente versa entre 30%, 25%, 20% do valor que foi pago naquele contrato. Ou seja, o contrato compra e venda é o contrato mais costumeiramente utilizado em nossa sociedade. Ele possui algumas cláusulas especiais, conforme nós iremos destacar no segundo momento, e prioritariamente é um contrato que se forma também pelo consenso. Como estamos falando aqui de transferência de mercadorias, muitas vezes no caso de bens imóveis de uma valoração financeira muito alta, é interessante que sempre se tenha em mente que deve ser feito um contrato escrito, porque esse contrato vai ofertar uma maior segurança para as partes. E no final das contas, quando a gente discute direito contratual civil, o que nós queremos é isso, segurança jurídica. Então por hoje é só, iniciamos hoje o nosso retorno ao direito contratual, mais especificamente agora com a segunda unidade, os contratos em espécie, e abordaremos nas nossas próximas aulas as cláusulas especiais desse contrato de compra e venda. Até logo a todos!